Olá, semioticistas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Vladimir Prop. Hoje, com a introdução ao seu trabalho, às suas análises. Bom, a descida no centro do coração das narrativas míticas começou de forma sistemática no estudo pioneiro de um folclorista russo, né? Enfim, Vladimir Prop, que em 1926 ele escreveu o livro Morfologia do Conto Maravilhoso. Esse livro foi praticamente desconhecido no Ocidente até 1958, quando ele foi traduzido para o inglês, e esse estudo ele serviu de base para um verdadeiro turbilhão de pesquisas sobre a narratividade. Também serviu de base, e esses estudos, essas pesquisas, foram realizadas sobretudo na década de 60. Tinha objetivos científicos, né? Prop queria transpor para o estudo dos contos o mesmo rigor do exame da morfologia das plantas, como por exemplo na botânica. Ele procurou limitar o seu alcance a apenas alguns tipos de contos do folclore russo, isto é, àqueles que contavam histórias de magias. Então, eram os contos de magia que Prop não queria ver descritos de forma canônica, morfológica, tal como a botânica descreve a textura de uma planta. Segundo ele, a maioria dos estudos, então, dedicados ao conto maravilhoso, às vezes até mesmo reduzindo-os a um dialantismo filosófico desprovidos de rigor científico, isso está na página 13 do seu trabalho, esses estudos, enfim, ele era apoiada por critérios ingênuos e inseguros quanto à classificação dos contos, ora de natureza genética, ora contos de animais, contos de costumes, contos miraculosos, enfim. Então, tais critérios oscilavam desde uma perspectiva genética, uma procura histórica das origens do conto maravilhoso, até classificações por categorias, né, sobre animais, de costume, contos de feitiçaria, maravilhosos, fábulas morais, também por enredos, né? Por exemplo, eram classificados por enredos, ou seja, contos sobre inocentes perseguidos, contos do herói tolo, contos de luta contra dragões, ou contos sobre a donzela sábia, a mulher infiel, etc. E também outro critério eram classificados os contos por motivos, né? Por exemplo, tentativa de isolar nos contos algumas unidades mínimas ou indecomponíveis. Por exemplo, o pai tem 3 filhos, o dragão rapta a filha do rei, né? Enfim, contos que tratam disso. E estando convicto de que não haveria utilidade nenhuma tentativa de elaboração histórica dos contos, de sua gênese, sem antes pôr em ação uma descrição morfológica sobre o que é o conto. Então ele deixa de lado a investigação genética. Na sua opção, ele observa que a classificação dos contos por categorias, por enredos ou por motivos não traz nenhum progresso. Então, se pergunta-se como entender que um conto sobre animais não seja também uma fábula moral ou também um conto de costumes, né? Como classificá-los por enredos se frequentemente mesclam inúmeros enredos, né? E, neste caso, como estabelecer um enredo principal? Como considerar o segmento, por exemplo, o dragão mata a filha do rei, como um motivo indecomponível? É complicado, né? Então, segundo o próprio, o dragão pode muito bem vir substituído por um turbilhão, pelo diabo, um falcão ou um feiticeiro, né? E o rapto pode ser trocado por um vampirismo ou por qualquer outra forma de desaparecimento.
A filha pode ser substituída pela irmã, ou pela noiva, pela mulher, pela mãe. O rei, por exemplo, pode dar lugar ao filho do rei ou a um camponês, etc. Então, essa fragilidade dos critérios, segundo o próprio, ela não passava de um tateamento pré-científico que era preciso ultrapassar. Era devida não à falta de material empírico, mas à falta de um método seguro de acesso ao âmago do conto. Era preciso inventar-se um método que desvestisse os contos das infinitas roupagens pelas quais elas se mostravam. Dragões, animais, príncipes, fadas, bruxas, cavalos alados. E para observá-los, observar os contos na sua ossatura. Ou seja, era preciso enxugar a multiplicidade das ações épicas, os milhares de personagens, e destilar dos contos as suas grandes linhas de força. E essa depuração levou o próprio a estabelecer os contos maravilhosos como compostos de um número reduzido e limitado de funções. Ele encontrou 31 funções ao todo, e também um número reduzido e limitado de personagens. Para próprio, eram 7 personagens ao todo. Tais funções elas conseguem englobar as milhares de maneiras com que os contos manifestam as ações, as façanhas dos personagens. Elas podem ser repetidas, desdobradas, mas o seu número é finito e constante. Então, é isso, segundo o próprio, que consegue explicar a riquíssima variedade dos contos e, ao mesmo tempo, a sua uniformidade. Na definição da função do conto, não se leva em conta o personagem que faz a ação, mas a ação em si mesma. Por isso, a função é para próprio um procedimento de um personagem, um procedimento pertinente para a economia ou a evolução do conto. Por isso, ao invés de um personagem fugiu, nós temos que encontrar a função da fuga. E se o conto apresenta uma frase como "o rei proibiu", nós temos que destilar a função de proibição, e assim por diante. Então, nós vamos entrar mais profundamente no trabalho de próprio no próximo vídeo.